Zico, Arthur Antunes Coimbra, Rio de Janeiro, 3 de março de 1953, mais conhecido como Zico, é um dirigente esportivo, ex-treinador e ex-jogador de futebol brasileiro que atuava como meio-campista, sendo considerado um dos melhores jogadores da história. Atualmente, ele é diretor técnico do Kashima Antlers. Destacou-se como o líder da bem-sucedida trajetória do Flamengo nas décadas de 1970 e 1980, com o auge nas conquistas da Copa Libertadores da América e da Copa Intercontinental pela equipe carioca, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982, 1983 e da Copa União de 1987, um dos módulos do Campeonato Brasileiro daquele ano, e também pela seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986. É visto por muitos especialistas, profissionais do esporte e, especialmente, pelos torcedores do Flamengo, como o maior jogador da história do clube e um dos maiores futebolistas brasileiros desde Pelé, tendo recebido o apelido de Pelé Branco. De acordo com a IFFHS, que leva em conta apenas os gols feitos em campeonatos nacionais de primeira divisão e por seleções principais, Zico é o 18º maior artilheiro da história do futebol, com 556 gols em 777 partidas oficiais. Em 1979, ele marcou 89 gols, embora apenas 73 tenham sido contabilizados oficialmente. Zico também detém o título de maior artilheiro da história do estádio do Maracanã, com 334 gols em 435 jogos, e anotou 137 gols em campeonatos brasileiros. Conforme o site Gol.com, ele teria feito 101 gols de falta em partidas oficiais, sendo o recordista nesse aspecto no futebol. No entanto, esse número foi contestado pelo próprio Zico no canal do YouTube Charla Podcast. Considerando sua própria contagem, que inclui jogos amistosos, o Galinho de Quintino teria registrado 84 gols de falta. Por conta disso, em 2001, ele foi eleito pela revista Placar o maior cobrador de faltas do futebol brasileiro no século XX. Em 2016, em uma pesquisa realizada pelo portal Globoesporte.com, ele foi escolhido por jogadores e internautas como o maior batedor de faltas brasileiro de todos os tempos. Mais do que um excelente batedor de faltas, Zico possuía dribles simples em seu arsenal futebolístico, uma visão de jogo excepcional e uma inteligência acima da média. Por essa razão, muitos jornalistas esportivos, como Celso Unzelt, consideram Zico o jogador mais completo que o Brasil já teve. Em 1981, foi escolhido o melhor futebolista do mundo pela revista Guerrinha Esportivo e, em 1983, recebeu o título de melhor futebolista do ano pela World Soccer. Ele conquistou o prêmio de melhor jogador da América do Sul em 3 ocasiões, 1977, 1981 e 1982, sendo o recordista nesse prêmio. Zico é um dos brasileiros que estão no Hall da Fama da FIFA, ao lado de Pelé, Garrincha, Didi, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. Em julho de 2012, ocupou a 61ª posição entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos, em um concurso realizado pelo SBT em parceria com a BBC de Londres. Em 2020, foi indicado pela FIFA como um dos candidatos para o time dos sonhos da Bola de Ouro. Arthur Antunes Coimbra, o mais novo dos 6 filhos do imigrante português de Tondela, José Antunes Coimbra, um fervoroso torcedor do Flamengo e goleiro amador na juventude, e da brasileira Matilde da Silva Coimbra, nasceu às 7 horas do dia 3 de março de 1953. Pequeno e magro, não foi difícil para Arthur ser chamado de Arthurzinho e depois de Arthur Zico. Até que uma prima, Ermelinda, o apelidou carinhosamente de Zico. Sobre a carreira do pai, Zico comentou: ele era goleiro e na época existiam o futebol amador e o profissional. Ele se tornou tricampeão pelo Clube Municipal, de 1939 a 1941. Quando foi convidado para treinar no Flamengo, o chefe dele, torcedor do Vasco, ameaçou seu emprego.
Assim, meu pai indicou Jurandir, que era seu reserva no Municipal e acabou se tornando campeão carioca pelo Flamengo pouco tempo depois. Além do pai, outros irmãos de Zico também se tornaram jogadores. Antunes e Nando, os mais velhos, não tiveram tanto destaque. As estrelas da família surgiriam depois, começando com Edu, cujo talento foi descoberto pelo América do Rio de Janeiro, onde se profissionalizou em 1966. Zico jogava em um pequeno time de futsal formado por amigos e familiares, chamado Juventude de Quintino, localizado no bairro de Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro. Além do Juventude, ele começou a praticar o esporte que hoje conhecemos como futsal no River Futebol Clube, um tradicional clube da Piedade, onde um dos professores era Joaquim Pedro da Luz Filho, conhecido como seu Quinzinho. No River, seu talento no futebol ainda na infância chamou a atenção. No entanto, seu primeiro clube de futebol de campo foi o Flamengo, para onde se transferiu aos 14 anos, em 1967, após o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistir a uma partida de Zico em um torneio no River, onde ele jogava com a camisa do Santos e marcou 10 gols na vitória de 15-3 de seu time. Garcia o levou para a escolinha de futebol do clube. Flamengo. Primeiros anos. Zico estreou no time principal em 1971, em uma partida contra o Vasco da Gama, que terminou com o placar de 2-1 para o time rubro-negro, onde o estreante deu o passe para Fio Maravilha marcar o gol da vitória. Zico só se firmou como titular na equipe em 1974, após passar por uma intensa preparação física que incluía dedicar boa parte do seu dia, desde que chegou ao clube em 1967, quando ainda estava na escola, a um trabalho de fortalecimento muscular, que era principalmente à base de esteroides anabolizantes, de 2 a 3 injeções, segundo o próprio Zico, devido ao seu corpo anteriormente franzino. Em 1969, aos 16 anos, Zico foi enviado à Bahia com um grupo de jogadores do Rio de Janeiro para uma avaliação no Fluminense de Feira, mas foi reprovado devido ao seu físico, retornando ao Flamengo logo em seguida. Por conta de seu corpo magro no início da carreira e de seu bairro natal, Quintino, ganhou o carinhoso apelido de Galinho de Quintino. Enquanto ainda jogava pelo time juvenil, participou de 2 partidas pela equipe principal do Flamengo no Campeonato Carioca de 1972, o que lhe rendeu seu primeiro título como profissional. No entanto, ainda levaria 2 anos para se firmar no elenco e deixar para trás a imagem de um jogador fisicamente fraco, que se deixava levar pelas primeiras pancadas dos adversários. Após esse período, em 1974, ano em que também recebeu a camisa 10, começou a mostrar um futebol empolgante, com dribles, passes longos e arrancadas rápidas em direção ao gol, além da habilidade que o tornaria famoso, a cobrança precisa de faltas. Nesse ano, conquistou seu segundo título carioca pelo Flamengo, o primeiro como titular e camisa 10, liderando uma equipe jovem em confrontos contra times mais experientes como Vasco e América, onde jogava seu irmão Edu na época. No Campeonato Brasileiro, recebeu sua primeira bola de ouro da revista Placar, sendo eleito pela publicação o melhor jogador do campeonato. Nos 3 anos seguintes, no entanto, Zico presenciou seus rivais comemorando o título estadual. O Fluminense de Rivelino foi bicampeão em 1975 e 1976 e, de forma mais dolorosa, o Vasco de Roberto Dinamite conquistou a taça em 1977, após Tita perder a oportunidade de dar o título ao seu clube ao não converter sua cobrança. A série de pênaltis continuou e terminou com a vitória do Vasco. A partir de 1978, o Flamengo iniciaria um período de grande sucesso sob a liderança de Zico em campo. Com um futebol quase impecável, que só podia ser interrompido com violência, Zico levou o clube a conquistar o tricampeonato carioca, sendo este o terceiro título do clube, nas edições daquele ano, incluindo as 2 de 1979. Nesse mesmo ano, o time venceu o prestigiado torneio amistoso Ramon de Carranza, destacando-se na vitória por 2-1,
onde Zico marcou um dos gols, enfrentando o Barcelona de Johan Neeskens, Alan Simonsen, Hans Krankel e Carles Rezac. Em 1979, ele também alcançou seu 245º gol em uma partida contra o Goitacás, superando Dida como o maior artilheiro da história do Flamengo, ainda aos 26 anos. No ano seguinte, finalmente conquistou o inédito título do Campeonato Brasileiro. As finais foram contra o Atlético Mineiro, que contava com Reinaldo, Toninho Cerezo e Éder. Lesionado, Zico não participou da primeira partida, na qual os mineiros venceram por 1-0 no Mineirão. Ele voltou para o jogo de volta no Maracanã, onde deu assistência para o primeiro gol e marcou o segundo do Flamengo na vitória por 3-2, conquistando assim pela primeira vez a taça de campeão nacional, compensando a decepção no Carioca, onde viu os rivais Vasco e Fluminense disputarem o título. Ainda em 1980, Zico conquistaria com o Flamengo mais 2 torneios amistosos na Europa. O torneio Astúrias e Algarve, com triunfo sobre a Real Sociedade e o Spartak de Sófia, e um bicampeonato no Ramon de Carranza. Superando o Dinamo de Tbilisi e o Real Betis. Com a conquista do título nacional, o clube se classificou pela primeira vez para participar da Taça Libertadores da América. Na fase inicial, como terminou com o mesmo número de pontos que o Atlético Mineiro, foi necessária uma partida de desempate, que aconteceu no estádio Serra Dourada. A partida controversa foi encerrada aos 37 minutos do primeiro tempo, pois o time mineiro teve 5 jogadores expulsos pelo árbitro José Roberto Wright. O Flamengo foi declarado vencedor e avançou para a fase semifinal da competição, onde derrotou o Deportivo de Cali da Colômbia, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Na decisão, o Flamengo enfrentou os chilenos do Cobreloa. Zico marcou os 2 gols na vitória por 2-1 na partida de ida, realizada no Maracanã. O jogo da volta, no Chile, foi marcado pela intensa violência dos adversários, especialmente do zagueiro Mário Sotu, que agrediu os flamenguistas Andrade e Lico com um anel afiado. Os chilenos venceram por 1-0 e, de acordo com o regulamento da época, o troféu seria decidido em campo neutro, que foi em Montevidéu, no Estádio Centenário. Zico novamente marcou os 2 gols da vitória, desta vez por 2-0, sendo o segundo deles, a 10 minutos do fim, uma de suas cobranças de falta mais memoráveis. O título continental foi seguido por mais um campeonato carioca, contra os rivais do Vasco, em uma partida dedicada ao técnico Cláudio Coutinho, que faleceu antes do primeiro jogo da decisão. O campeonato carioca já havia proporcionado a alegria de uma goleada de 6-0 sobre o Botafogo, revertendo uma derrota de 9 anos atrás que ainda era lembrada por ambas as torcidas. O ano mágico de 1981 terminou da melhor maneira possível, após a decisão estadual. O time viajou para Tóquio para enfrentar os britânicos do Liverpool na Copa Intercontinental. A equipe inglesa era amplamente considerada favorita. Nos últimos 8 anos, havia conquistado 5 títulos do campeonato inglês, uma Copa da UEFA e 3 Copas dos Campeões da UEFA, contando com um elenco de jogadores respeitados das seleções inglesa e escocesa, que não hesitaram em olhar com superioridade para os brasileiros no vestiário antes da partida. O título mundial, que até então só havia sido conquistado pelo Brasil através do Santos de Pelé, foi alcançado após uma atuação brilhante do Flamengo, que venceu por 3-0. Todos os 3 gols, marcados ainda no primeiro tempo, foram frutos de jogadas de Zico. No primeiro e no terceiro, ele deu assistência direta a Nunes, e no segundo, Adílio marcou após uma cobrança de falta de Zico que foi rebatida pelo goleiro adversário Bruce Grobbelaar. Mesmo sem ter marcado, Zico foi eleito o melhor em campo e recebeu como prêmio um cobiçado carro esportivo da patrocinadora do jogo, a Toyota, junto com Nunes. Ambos demonstraram a grande união do grupo ao vender os veículos e dividir igualmente o dinheiro entre os jogadores. Antes da partida, ao ser questionado sobre o favoritismo dos britânicos, Zico teria dito: "Eles são favoritos sim, mas para o segundo lugar, o que é até muito honroso." Durante o jogo, desesperado, o goleiro Grobbelaar gritava para o zagueiro e capitão Phil Thompson: "Afasta o Zico, Thompson, afasta o Zico, em nome de Deus."
Depois, o técnico adversário, Bob Paisley, declarou: "Vocês participam de um jogo que não conhecemos. Vocês dançam, isso deveria ser proibido." A era de ouro do Flamengo continuou no ano seguinte com a conquista do Campeonato Brasileiro, destacando-se pelas vitórias fora de casa, mais uma resposta às críticas de que o time e Zico só jogavam bem no Maracanã. 2 vitórias por 4-3, contra Náutico e São Paulo, e 2 por 3-2, diante do Internacional e Guarani. Nesta última, Zico marcou os 3 gols da vitória contra a equipe de Careca e Jorge Mendonça. Para completar, a taça também foi conquistada fora de casa, contra o Grêmio, com uma vitória por 1-0, com mais uma assistência de Zico para Nunes. O Galinho já havia sido o herói no primeiro jogo da decisão, marcando um gol de trivela no canto esquerdo de Emerson Leão, empatando uma partida em casa que já estava se encaminhando para o fim. O segundo semestre de 1982, no entanto, não foi tão bom. Após uma dolorosa eliminação na Copa do Mundo, Zico perdeu os 2 torneios que disputou com o Flamengo. Na Copa Libertadores da América, o Flamengo, como campeão, entrou na competição já na segunda fase, em um grupo de 3 times que definiria um dos finalistas. O clube venceu os 2 jogos contra o River Plate e foi para a última rodada precisando vencer o Peñarol em casa para forçar um jogo extra. Os uruguaios haviam vencido em Montevidéu. No entanto, foi o adversário quem saiu vitorioso, em pleno Maracanã. A final, curiosamente, seria novamente contra o Cobreloa. Já o Campeonato Carioca foi perdido para o Vasco. No primeiro semestre de 1983, o Flamengo foi eliminado na fase inicial da Libertadores, no grupo que compartilhava com o Grêmio, que garantiu a única vaga, e os bolivianos Bolívar e Blooming. Entretanto, o time igualou-se ao Internacional como o maior vencedor do Brasileirão, conquistando seu 3º título. A conquista foi ainda mais especial por ter eliminado o Vasco nas quartas de final, com Zico marcando o gol do empate, que assegurava a classificação do Flamengo, aos 44 minutos do segundo tempo. As finais foram contra o Santos. Os paulistas, que buscavam seu 7º título nacional, venceram o primeiro jogo por 2-1. No jogo de volta, jogando machucado, Zico frustrou o sonho santista ao marcar antes do 1º minuto, e a partida terminou com uma vitória rubro-negra por 3-0. Zico levantou a taça ciente de que seria sua última partida pelo Flamengo. Embora a transferência ainda não tivesse sido divulgada, o Galinho já sabia que seria vendido para a equipe italiana da Udinese, em um acordo fechado um mês antes da decisão e mantido em sigilo para evitar protestos da torcida que pudessem atrapalhar a busca pelo título. Cobiçado por clubes tradicionais do país, como Roma e Juventus, sua transferência para a modesta equipe do Friuli gerou um escândalo em toda a Itália. A federação chegou a suspender a negociação, avaliada em 4 milhões de dólares, valores da época, o maior montante pago até então por um jogador no país, o que deixou os habitantes de Udine revoltados, levando-os a enviar mensagens de separatismo. O lema era, ou Zico ou Áustria, em referência ao período em que a região fazia parte do Império Austríaco. A ameaça foi levada a sério pelo presidente Sandro Pertini, que finalmente autorizou a contratação de Zico. O Galinho chegou a Udine sendo tratado como um rei. Mesmo assim, ele manteve uma postura humilde e profissional, tentando deixar todos à vontade. Um dos reservas do time, Pradella, chegou a ter calafrios e problemas intestinais na primeira vez que foi escalado para jogar ao lado do brasileiro. Dedicado a ajudar o clube a conquistar o título da Série A, Zico fez sua parte, liderando um time fraco a uma honrosa 9ª colocação na temporada 1983-84, a apenas 4 pontos do 4º colocado, a Internazionale, que garantiria uma vaga na Copa da UEFA. Zico anotou 19 gols, ficando apenas um atrás do artilheiro do campeonato, Michel Platini, da Juventus, campeã da competição. O detalhe é que o francês disputou 6 partidas a mais, em grande parte devido a uma lesão que Zico sofreu em um amistoso contra o Brescia.
Jogando muitas vezes machucado e ciente da dependência que o time tinha dele, Zico começou a se desiludir com os dirigentes do clube, que haviam prometido montar uma equipe forte capaz de lutar pelo título, algo que não estava se concretizando. Além dele, os únicos jogadores com algum reconhecimento eram seu colega de seleção, e futuro companheiro no Flamengo, Edinho, e um veterano ex-jogador da seleção italiana, Franco Causio, com quem formava uma dupla no meio de campo. Ele começou a sonhar com seu retorno ao Flamengo. A segunda temporada foi marcada pela luta contra o rebaixamento, com Zico atuando apenas 15 vezes, mas ainda assim marcando 12 gols. Outro motivo para seu desejo de sair era o processo que enfrentava na justiça italiana por supostamente enviar dinheiro ilegalmente ao Brasil, que só mais tarde resultou em sua absolvição. Em entrevista à revista inglesa Fortune, Zico explicou o ocorrido. Assinei um contrato de uso de imagem no Brasil e, na Itália, o presidente da Udinese firmou um outro contrato de publicidade. Para que eu pudesse fazer publicidade na Itália, era necessária uma autorização da Receita Federal Italiana. Cumpri essa exigência e respeitei meu outro contrato. No entanto, os agentes da Receita entraram com uma ação contra mim e precisei recorrer. Apresentei, então, o contrato que havia assinado no Brasil, que estava de acordo com as leis brasileiras, e provei que pagava meus impostos corretamente. O curioso é que acabei pagando mais impostos do que um cidadão de Udine normalmente pagaria. Paguei cerca de $500 mil e fui processado por sonegação devido a um erro contratual. Fiz um recurso e fui completamente absolvido. Era totalmente legal e não fiz nada para evitar o pagamento dos meus impostos. Contudo, a imprensa não mencionava isso. Zico não deixou de mostrar na Itália sua jogada característica, assustando os goleiros adversários com suas cobranças de falta, o que gerou intensos debates nos programas esportivos dos canais de televisão do país. Como evitar os gols de Zico, questionavam. Durante sua passagem pela Udinese, Zico marcou 17 gols de falta entre seus 57 gols. Entre os gols normais, 2 são especialmente lembrados: o da vitória por 1-0, em novembro de 1983, marcado aos 41 minutos do segundo tempo, contra a então campeã Roma, que nunca havia perdido para a Udinese. Outro foi uma bicicleta em sua estreia no icônico estádio San Siro, em um jogo contra o Milan, onde diminuiu o placar para 3-2 no final da partida e ainda teve tempo de dar assistência a Causio para o gol de empate. Ele também foi muito aplaudido e teve seu nome gritado e cantado pelas torcidas adversárias, como aconteceu contra Ascoli, Genoa e Catania. Contra o Ascoli, torcedores, repórteres e até o goleiro adversário o aplaudiram após um belo gol. Em Gênova, o estádio inteiro cantou seu nome e em Catania, os torcedores do time rival não apenas gritavam e cantavam seu nome, mas também torciam por ele. Sempre que ele tocava na bola, era ovacionado e, quando havia uma falta próxima à área, clamavam para que Zico a cobrasse. Ao final da partida, o jogador brasileiro Pedrinho, do Catania, que também foi seu colega na Copa de 1982 e ex-adversário do Vasco, foi questionado por um repórter: "Vocês poderiam ter vencido o jogo?" Ele respondeu: "Como, se até nossa torcida estava torcendo pelo Zico?" Em uma pesquisa realizada em novembro de 2006 pelo jornal italiano La Repubblica sobre os maiores jogadores brasileiros na Itália, Zico ficou em primeiro lugar, à frente de Mazzola, Falcão, Careca, Ronaldo e Kaká, entre outros. Seu carisma e talento permaneceram no coração dos torcedores da Udinese mesmo após sua saída. Em 1989, 4 anos após deixar o clube, que caiu para a Série B 2 temporadas depois que o ídolo saiu, o estádio Comunale del Friuli ficou lotado na partida que marcava sua despedida da seleção brasileira. 20 anos depois, em novembro de 2009, o Galinho recebeu a cidadania honorária de Udine. Um jornalista do Gazzettino de Veneza, Luigi Maffei, que o acompanhou, expressou de forma eloquente a grande transformação que ele trouxe à cidade. Para nós, friulanos, Zico tem o mesmo significado de um motor da Ferrari colocado dentro de um Fusca. Sentimos-nos os únicos no mundo a possuir um carro tão maravilhoso e absurdo.
Esta foi a primeira parte do histórico deste excepcional jogador, Zico Galinho de Quintino. Em breve você terá a segunda parte em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de matérias sobre o futebol.